Internauta, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o momento em que você ouve esta mensagem. Conversamos já, se você é um pouco mais assíduo neste canal, conversamos já sobre a fé em você que se opõe à fé em Deus dentro de você. Fé em geral, mas a nossa conversa restringiu-se a respeito do que seria o Verbo. Então, a sua fé em o que é o Verbo teria obliterado, obnubilado a fé em Deus dentro de você a respeito desse tema. Nessa oportunidade, nesse vídeo, nós dissemos: o Verbo está na essência do homem, é a essência do homem. E por isso, o homem é a criatividade na criação. O Verbo, dissemos, é a palavra de Deus. E, por sua palavra, Deus criou todas as coisas. Na criatura humana, criada por Ele à sua imagem e semelhança, nessa criatura soprou o fôlego da vida. No homem, Deus soprou o seu espírito, o Verbo, a sua palavra. A palavra de Deus transformou matéria inerte em alma vivente e, depois, em espírito vivificante. Neste momento, neste exato momento, Deus me alerta sobre a sua palavra. Fui, em consequência, a ela e leio o trecho cuja leitura me foi demandada. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 e 46. Leitura. Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, entretanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que primeiro veio, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Isso está em 1 Coríntios 15, 45 e 46. O que me vem à mente com essa leitura sugerida é o seguinte: a sua fé, internauta, ofuscou, ocultou a fé em Deus dentro de você. Porque, pelo pecado original, que é o fruto da árvore do conhecimento, as suas consciência e ciência, elas te separaram e te cegaram, te separaram de Deus e da verdade e te cegaram para isso. No início desta conversa, amigo ouvinte, eu lhe disse que me empenharia bastante para revelar sua fé a você. Eu lhe disse que por assuntos diversos eu procuraria chamar a sua atenção para a fé que há em você. Pois bem,
diante da afirmação que fiz, de que o homem é a criatividade na criação, diante disso, isso, por si só, já lhe apresentaria parte do conteúdo da fé que há em você. Ou seja, ou você tem fé em que sua essência seja de fato a criatividade, ou você revela a sua fé em que o homem não seja isso, a criatividade na criação. Ou ainda, você manifesta a sua fé em que, embora o homem possa ser a criatividade na criação, você se excluiria de entre os homens criativos. Isso eu alertei previamente. Hoje nós conversaremos sobre a fração da sua fé que sustenta a visão que você tem a seu respeito. Fração de fé, porque sei que há uma contradição dentro de você. Vamos conversar sobre a fração de sua fé que o impede de se assumir essencialmente como um ser criativo. Conversaremos sobre a fração de sua fé que o impede de ser e de se perceber a criatividade na criação. Agora, para conversar sobre essa fração de sua fé, eu vou ter que te colocar num dilema. E este dilema é isto, é o seguinte: ou você acredita que em você, quanto ao que você tem pensado a seu respeito, ou você acredita na palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela lhe afirma que você, por sua imagem e semelhança com Ele, tem em si a propriedade criativa presente no Verbo de Deus. Neste momento, por absoluta falta de fundamento para o conteúdo dos pensamentos que você tem a seu respeito, quero que você olhe para essa sua fé, para a sua fé. Depois, a observe com atenção. E então, analise com profundidade essa sua fé que você assumiu de que você não seria a criatividade na criação. Você verá, internauta, que de verdade nada há nela. A verdade não está nessa sua fé, nessa fração da sua fé. Depois de ter olhado, observado atentamente e analisado profunda e seriamente a sua fé, eu te peço para que você volte o seu olhar para a palavra de Deus. Ela, a palavra de Deus, peço que você comece a ouvi-la. Essa palavra não te desqualifica de modo algum. Não te menospreza
de maneira nenhuma, em nenhum lugar, em nenhum momento. Da palavra de Deus simplesmente se depreende, pelo que nela está registrado, se depreende que Deus tem fé em você. E digo isso porque, entre outros vários motivos, Ele te fez imagem e semelhança dele. É palavra de Deus que Ele é para você e é também palavra de Deus que você é para Ele. Posso te dizer isso porque na palavra de Deus está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, nem ao mundo, nem a você, amigo internauta, mas para que o mundo e você, amigo internauta, fosse salvo por ele. Isso está em João 3, 16, 17. Então, internauta, amigo, seria possível haver qualquer pensamento negativo de Deus a seu respeito, minimamente parecido com os que você mesmo cultiva e tem cultivado o tempo todo, que te impede de ser a criatividade na criação? Tenha fé, internauta, mas a fé que Deus tem em você. Tenha em você a fé de Deus. Abandone, internauta, por absoluta falsidade, essa fração de fé que está em você. Porque essa fração da fé em você não revela qualquer fé em você. É uma brincadeira de palavras. Espero que você entenda. Em várias passagens bíblicas, lê-se esta mensagem em expressões diferentes. A sua fé te salvou. Lembre-se, internauta, a fé em você não pode ser uma fé sua, mas a fé em você deve ser, para o salvar, a fé de Deus em você, a fé em Deus. Deixe de se alimentar com os seus próprios pensamentos. Passe a se alimentar com os pensamentos de Deus a seu respeito. Eles e Deus, por óbvio, estão nas palavras dele. E a palavra de Deus é a verdade. Ouça, medite sobre ela. Certamente ela é mais verdadeira do que a fé que você tem nos seus próprios pensamentos. Por hoje é só. Espero que tal reflexão tenha contribuído, minimamente que seja, para compensar os seus 15 minutos de dedicação a esta mensagem.
Espero, pela contribuição que esta reflexão tenha dado a você, que você tenha interesse em tomar pé de mais mensagens que aqui estão. Um grande abraço. Veja as demais mensagens e interaja com o canal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.